eu não quero ficar aqui chorando, né? Provavelmente tem até palmeirense falando assim, vida que segue, né? Não fica reclamando do lance. Eu não vou ficar aqui falando, pô, perdemos só por causa disso. Não, porque foi o que o Botafoguense fez ano passado. A única coisa que eu quero aqui é critério, tá? É critério de quem reclama, fala que o Textor e que o Botafogo querem um futebol mais justo, reclamar na hora que é beneficiado também, né? Porque ontem o Botafogo foi beneficiado. E se você acha que não, você não entende de regra básica do futebol. Beleza? Vamos ver aí alguns especialistas de arbitragem falando sobre os lances de ontem. Vamos ver aí da Renata Roel. Primeiro eu trouxe aqui o Paulo Caravina, ele é um especialista em arbitragem no Twitter aqui, ele comenta, um estudioso de arbitragem, ele colocou, lance de cartão vermelho, o zagueiro do Botafogo impede uma oportunidade clara de gol. Defensores, ninguém à frente, só o goleiro, distância ok, direção ao gol e domínio possível, domínio possível, ok. E assim, eu vi gente falando que tinha cobertura, não tinha cobertura, é que quando o Flaco cai, dá a impressão que acho que é o Bastos ali chegaria antes, mas se você olhar o lance aqui, ó, ele tava bem atrás, então não tinha cobertura, o Flaco ia dominar e ia sair sim na cara do gol. Poderia chegar depois, mas ele não ia chegar antes, né? Que a cobertura é o cara chegar antes, então ele não chegaria, tá? Então, né, básico, isso aqui é expulsãozinha, acho que na primeira aula de arbitragem o cara deve aprender. E depois a gente tem o lance aqui do Rony. Ele chega. Alguns palmeirenses falaram de vermelho, né? O cara pisa ali. O Rony, se quiser ter fim, meu Deus, ó. Lance de amarelo. O jogador do Botafogo está em pé e o adversário deitado. Damian vai proteger a bola e acerta com as travas da chuteira no Rony. Mas percebam que no momento que ele sente contato, ele já dobra o joelho. Essa dobra de joelho caracteriza que ele tirou a força e por ser uma disputa pela bola em que o Rony está disputando, deitado, lance temerário, ou seja, segundo ele aí, para amarelo. Você vê que aqui não é o cara na Palmeirense não é nada, né? É clubismo, o cara tá falando sobre arbitragem e aí ele falando que é amarelo, para mim também seria para expulsão, mas vamos ficar aí com quem entende da parada, né? E agora vamos ver aqui a Renata Roel, deixa eu colocar o fone aqui, dela comentando o lance. Inclusive o Botafoguense, talvez se tem algum Botafoguense discordando, teve um lance muito igual, né? Que foi expulsão contra o Botafogo. Vamos ver. Temos aí a primeira polêmica no jogo Botafogo e Palmeiras, a falta do Barbosa no Flaco Lopes. A regra fala em oportunidade clara de gol e tem que analisar 4 itens. A distância entre o local da infração e a meta era ok. A direção em que a jogada se desenvolvia também era ok, tinha a direção do gol. A posição e o número de jogadores. Se o Flaco Lopes passa pelo Barbosa, ele entraria no 1 contra 1 com o goleiro. E a probabilidade de manter ou obter a posse da bola. Ele não tinha a posse, então ele não poderia manter, mas ele tinha probabilidade de obter a posse da bola, tanto que a bola vai na direção onde estão os 2 jogadores. Se você entende que essas 4 situações são 100% de acordo com a jogada, isso é para cartão vermelho, isso é para expulsão. Recentemente até tivemos no jogo Atlético Mineiro e Botafogo a expulsão do Igor Rabelo em lance semelhante a isso. Isso mostra mais uma vez uma falta de critério da arbitragem em lances semelhantes. Fala, fã de esporte, temos aí a primeira... A falta de critério, né? A gente sempre fala sobre isso. A falta de critério, ela pega muito, porque lances parecidos... Por exemplo, o Palmeiras, ano passado, teve a expulsão do Gustavo Gomes contra o Flamengo. E tava bem mais... Nossa, tava lá no meio campo. Deixa eu até ver aqui, ó. Vou pesquisar aqui ao vivaço pra vocês. Gustavo Gomes, expulsão... Flamengo. Cara, eu tava, acho que se bobear até pra trás no meio campo, né? Deixa eu ver, olha. Aqui, ó. Olha onde que tava aqui. Olha onde que tava. E pra mim tá correto, tá? Pra mim tá correto, tinha que expulsar mesmo. Mas, mano, o Arrascaeta ainda teria um baita espaço pra percorrer aqui, né? E o Murilo ainda poderia também, assim como o Bastos ali, tentar alcançar. Mas se era outra questão aqui, ó. Ele tava realmente muito longe do gol. Olha isso. E foi expulso. E pra mim correto, né?
Inclusive o Textor e alguns botafoguenses falam que o Palmeiras jogou não sei quantos jogos com um a mais ano passado. Pô, a gente jogou 2 jogos importantíssimos com um a menos, que foi esse daí contra o Flamengo e contra o Fortaleza também, expulsão do Gustavo Gomes, né? Então assim, o que eu falei, não quero ficar chorando, reclamando, falando, pô, perdemos só por causa disso. Bem que, né, enfim, uma expulsão no começo do jogo seria uma outra história. De qualquer forma, a gente, por exemplo, teve uma expulsão contra o Corinthians aí e o Corinthians não fez nada no segundo tempo. É que a gente, se comparar hoje com o Corinthians, não dá, né? Mas fica aí no ar, né? Se a gente tem um John Textor que reclama tanto do futebol, né? Que fala que, nossa, quer um futebol justo. O mínimo que a gente espera é na hora que, ajudaram a gente, tá? O Textor aparecer e falar, ajudaram a gente aí, né? O árbitro foi errado. E assim, tudo bem que é um lance claro que eu acho que deveria expulsar já no campo. Mas a gente talvez, às vezes, na velocidade, a gente entende, né? Igual eu falei isso do pênalti que a Edna deu pro Flamengo, do Pedro. Às vezes na velocidade do campo a gente entende o juiz dar, porque ele não vê certo, né? Às vezes muito rápido parece, né? Às vezes ali muito rápido o Daronco não tenha visto que o Flaco ia sair tão na cara. Mas no VAR, quando o cara para o lance e tá vendo, até printei aqui, ó. No VAR, se o cara parar o lance assim, olha a distância que tá, né, o Bastos ali pro Flaco, olha como ele ia sair na cara do gol, até parecido com o gol que ele perdeu, inclusive. Se o cara olha isso no VAR e ele ainda fica, não, é relutante, ainda não acha que é pra expulsão, isso preocupa, né, isso é realmente muito preocupante. E, como eu disse, teve muito jogo acontecendo, o Flaco teve uma oportunidade depois de abrir o placar, acabou não abrindo, né? O Palmeiras perdeu alguns gols, o Botafogo também. Depois, quem soube aproveitar aí, acabou ganhando 1-0. E é um jogo que não define o campeonato, longe disso, é um jogo importante sim, né? Seria importante talvez empatar ou conseguir uma vitória, seria bem legal, não conseguimos. Mas o Palmeiras tem tudo para ganhar no jogo do segundo turno, que inclusive vai, se continuar do jeito que tá, vai ser uma final mesmo, né? Às vezes os pontos corridos eles separam algumas finais, né? Porque ali no final do campeonato, né? Os dois times disputando. Se continuar assim, provavelmente vai ser acima. E aí, se fosse o segundo turno, você imagina. Imagina, ó, o cenário: segundo turno, Palmeiras e Botafogo com o mesmo número de pontos. Chega nesse jogo, acontece o lance assim a favor do Palmeiras. Imagina o que o Textor ia fazer. Você acha que ele ia ter bom senso e falar, no primeiro turno ajudaram a gente? Ele não teria, não, porque ele não tem o mínimo de bom senso. Então, fica aí, né? Não tem o que falar. Vida que segue, perdemos, e é isso. Ao contrário dos botafoguenses, não existe choro por aqui, mas existe existe a reclamação, existe o bom senso. Pô, foi pra expulsão. Então, pra quem é botafoguense ou pro Textor, isso aqui tem que ficar na cabeça de, pô, a arbitragem é realmente uma bosta, né? Não é só contra a gente, né? Enfim. Beleza? Deixa seu comentário aí o que você pensa sobre isso. Deixa seu like, sua inscrição no canal é muito importante. Tamo junto.